Olá, primos. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos entrando. Vamos entrando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, tá bem? Vamos entrando. Quero que vocês prestem atenção nesta música que está a passar neste momento. Ok? Prestem 30 segundos a vossa atenção. Não sei se vocês conseguem ouvir ou não, eu penso que sim. Esta é uma música que me representa muito, ok? Ontem nós passámos esta música em forma de violino, hoje nós estamos a passar em forma de orquestra. E porquê? Não sei se vocês conhecem ou não o filme 300, ou neste caso o Gladiador. E esta é uma das partes onde eles têm a batalha épica do final, onde eu gosto muito da música. E o que acontece foi que nesta batalha, quando o nosso gladiador acabou por falecer, foi lá que encontrou a paz, foi lá que ele encontrou a liberdade e que libertou o seu povo. Eu vou cortar agora aqui um bocadinho o som. E antes de tudo, o que eu vos peço neste momento é que vocês partilhem a live, tá bem? Carreguem aqui embaixo no aviãozinho. Vamos chegar outra vez às 90 pessoas. Porque o conteúdo que eu vos vou passar hoje é de todo o mais importante do desafio. Ok? É de todo o mais importante do desafio. Por isso é que eu pus esta música, por isso é que eu pus tudo. Porque ela representa a liberdade. E a liberdade é algo que se calhar que muitos de vocês ainda não perceberam como é que vão chegar lá, e à data de hoje é tudo aquilo que vocês não têm. Por isso é que se calhar vocês estão aqui, para compreender como é que vocês podem realmente fazer e procurar por mudança. Então, como eu vos estava a dizer, esta música do Gladiador diz-me realmente muito. Como eu vos disse na aula passada, eu também já fui preso, eu também já dependi, e eu também já cheguei a uma altura em que não conseguia dormir. Não conseguir dormir quer dizer de estar associado às dívidas. Quem tem dívidas sabe o quão difícil é acordar e deitar-se a pensar nas mesmas. É muito difícil realmente ter a almofada, deitar a cabeça na almofada e ficar tranquilo. Porquê? Porque existe sempre alguma coisa que nos incomoda. Isto é uma realidade de muitos portugueses. Muitos mesmos. Vocês não têm, se calhar, ideia, mas cerca de 40% da população tem dívidas. Ou seja, se 40% da população, e nós estamos a falar de 10 milhões de pessoas, é muita gente, quer dizer que 4 milhões de pessoas têm dívidas. E ter dívidas pode ser dívidas boas, pode ser dívidas más, mas tem. Quando se fala de dívidas boas, fala-se daquelas que não nos prejudicam o nosso dia-a-dia, ok? Aquelas dívidas que são, ok, é um crédito de habitação, mas não é sufocante. Okay? É uma pequena dívida de água, luz, mas não nos sufoca. Agora, quando nós falamos de dívidas más, falamos daquelas que realmente nos tiram o sufoco. E são essas que muitas das vezes nos fazem cometer erros atrás de erros. E quais é que são esses erros atrás de erros? Se calhar durante estas últimas semanas, vocês foram abordados com uma publicidade minha a falar das raspadinhas. E esse é um dos erros muito comuns dos portugueses. Ou seja, se eu tenho um problema financeiro, onde é que eu vou procurar a solução? Vou começar a meter 2 ou 3 euros nas raspadinhas. Todos os dias ou todas as semanas.
Verdade ou mentira? Digam aqui no chat, por favor, nos comentários, quem é que já foi procurar dinheiro nos jogos de sorte. Nas raspadinhas, no placar, no Totobola, no Totoloto, no Euromilhões. Quantos de vocês já fizeram isso? Eu já fiz isso no passado. Eu já fiz isso. De chegar e procurar realmente nesses jogos. Porquê? Porque o prémio que nós vemos lá chapado na sua frente, ganha 20 mil euros, é tentador. Ganha 100 mil euros, é tentador. Ganha 10 mil euros, é tentador. E isto só nos leva a sentir a vontade de querer comprar mais e raspamos e ser 1 euro e então voltamos a comprar mais e voltamos a comprar mais e voltamos a comprar mais. E nós entramos aqui num ciclo vicioso a tentar encontrar uma solução que muitas das vezes está à nossa frente, mas nós é que não a vemos. E que solução é essa? É que nós temos a tendência de querer tudo o que é rápido. Tudo o que é rápido e fantástico, tudo o que nos permite ganhar amanhã, nós queremos. E isso é um dos erros principais que nos levam a cometer erros, que nos levam a ganhar dívidas, que nos levam a antecipar sonhos. Por isso é que muitas das pessoas têm esses problemas, porque nós temos a tendência em antecipar sonhos. O que é antecipar sonhos? É eu saber que, por exemplo, um sonho de toda a gente, ou maior parte, é ter a casa própria. Verdade? É um sonho de toda a gente. Eu quero ter a minha casa própria, eu quero decorar a minha casa, eu quero ter o meu canto. É válido, atenção, é válido ter sonhos. É válido querer ter o próprio terreno. Homer Simpson um dia disse num dos episódios que comprem terras porque Deus não vai fazer mais delas. Isso é uma verdade. Terras são escassas. Mas nós não estamos aqui para falar de imobiliário, está bem? Não estamos mesmo. Porque imobiliário é algo que já está entranhado nas veias dos portugueses. É algo que está entranhado na nossa vida. Nós queremos imóveis. Queremos imóveis. E não há problema nisso. O problema sim é tentarmos antecipar um sonho na conquista ou tentarmos antecipar as coisas para tentar ter aquele imóvel o mais rapidamente possível. E com isso nós acabamos por nos endividarmos, acabamos por chegar e não fazer as melhores escolhas. E o que é que são estas as melhores escolhas? É que muitas das vezes naquilo que é a nossa procura da casa ideal, do carro perfeito, nós acabamos por nos esquecer de determinadas coisas. Por exemplo, a casa ideal deve ser pensada que se ela vai ser partilhada por 2 pessoas, se calhar vai haver filhos que vão nascer, se calhar são precisos 2 carros, se calhar nós vamos para velhos, e para velhos será que a casa está preparada para quando nós formos mais velhos? Será que não estamos preparados para o futuro? Será que eu estou preparado para trocar de trabalho? Será que eu estou no trabalho da minha vida? Será que eu quero trocar? Será que eu comprando agora a casa aqui não me vai bloquear? E são questões que devem ser colocadas e muitas das vezes naquilo que é a procura da felicidade nós cometemos erros. E esses erros também vêm por parte, por exemplo, de um automóvel. Quem é que não quer comprar um Mercedes, um BM, um Volvo? São carros muitas vezes, um Nissan Qashqai, que é o meu carro de sonho. São carros ou são sonhos que nós muitas vezes tentamos antecipar. E acontece, e tenho a certeza que 90% mesmo das pessoas que nos estão aqui a assistir hoje compraram o carro a crédito. Compraram. Acredito. Porquê? Porque nós quisemos antecipar. Claro que existem pessoas e existem primos que estão aqui presentes que não conseguiram e que não têm facilidade financeira e então compraram um carro mais humilde. E é válido. Um dos carros, aliás, eu tive alguns carros na minha vida. O primeiro eu comprei em parceria com o meu irmão. E por infelicidade da vida, ou felicidade, como quiser entender, passado 3 meses eu tive um acidente.
E esse acidente custou-me, neste caso custou-nos, o automóvel. Um automóvel novo. Era, se não me engano, um Renault Clio. Exatamente, um Renault Clio de 2013 e custou sensivelmente 10 mil euros, uma coisa assim. O que acontece foi que, passado 3 meses, eu tive um acidente de carro. Não foi culpa minha, mas eu tive um acidente de carro. Ou seja, a minha vida foi normalmente a zero. E o que aconteceu a seguir foi que eu tive que começar e recomeçar. E senti na minha cabeça o peso de ter batido com o automóvel, de ter deitado dinheiro fora. Se calhar pode ter machucado muita gente nesse sentido. Mas o que aconteceu a seguir foi que eu não voltei para um carro de 10 mil. Eu fui para um Opel Astra de 98. Um carro que me custou 1500 euros. Era um bêbado, está bem? Era um bêbado aquilo. Conseguia beber mais que eu, mais que o meu irmão e se calhar mais que muita gente. Que aquilo era aos 20 euros de gasolina de cada vez, mas estava tudo bem, na altura achava mais barato. Mas foi uma história que aconteceu. E a partir dessa altura eu fui envolvido, digamos assim, por aquilo que é a opinião dos outros, porque um Opel Astra não parecia bem, e então tentei procurar um outro carro alternativo. Que carro alternativo? Fui para... como é que aquilo se chama? Um Alfa Romeo. Alguém aqui tem um Alfa Romeo? Alguém aqui tem um Alfa Romeo? Eu tenho uma história para contar do Alfa Romeo, que foi o seguinte: eu comprei e nós estávamos todos contentes porque comprámos, era um Alfa Romeo, tipo, uou, ok? E quando nós comprámos, o vendedor disse, ok, é um carro super bom e tudo mais. O que aconteceu a seguir foi que na altura que eu vendi, um outro vendedor disse-me o seguinte: quem tem um Alfa Romeo chora 3 vezes na vida. E eu disse, ok, primeiro chora quando compra, depois chora aos 100 mil e depois chora sempre. Não sei se confirmam quem tem o Alfa Romeo, mas é uma verdade. Ok, é uma verdade. Ou seja, eu chorei quando comprei porque foi um bocadinho caro. Chorei aos 100 mil porque realmente teve que se trocar ali algumas coisas no carro e foi caro. E depois a partir daí eu chorei sempre. Ok? Então eu tive realmente que trocar de carro porque ficava-me caro. Isto tudo são apenas algumas lições que eu fui aprendendo e que me custaram o quê? Dinheiro. Custaram-me dinheiro. São escolhas que nós fazemos que não ponderamos muitas das vezes e que, por consequência, leva-nos a perder dinheiro. E o que é que nós tentamos fazer quando nós perdemos dinheiro? Em primeiro lugar, alguém fez o trabalho de casa ontem? Alguém realmente fez as contas do custo de vida? De quanto é que ganha por hora? Digam aqui em baixo, primos, por favor, se alguém fez essas contas. Enquanto eu vou continuando aqui. Então, essas escolhas que nós fizemos custam-nos dinheiro. E em alternativa, como nos custa dinheiro e que nós já não temos, não é? Porque quantas mais escolhas nós formos fazendo, quantas mais escolhas nós formos fazendo, pior vai ser para a nossa carteira, porque ela, infelizmente, vai caindo, e por muito que trabalhemos, se continuarmos a fazer mais escolhas na vida, não dá para subir muito. Então, o que acontece, muitas das vezes, nessas más escolhas, então, é que a nossa vida e a nossa carteira começa a ficar vazia. Então nós vamos para os jogos de sorte, tentar encontrar alguma coisa. E o que acontece também, muitas vezes, é que nós vamos naquilo que é a dica do amigo. E que é o amigo? O amigo é aquela pessoa que se calhar está connosco no trabalho, mas que nós nem temos tanta confiança e que vem nos fala de alguma coisa que está a dar. Que vem que nos fala de alguma coisa que está a render muito. Que ouviu falar que está a render muito. Ok? E nós vamos sem a mínima noção do que estamos a fazer e vamos atrás daquilo. Consequência, voltamos a perder dinheiro. Porquê? Porque quando nós vamos na ideia de outra pessoa
e nós não temos o mínimo conhecimento disso, quando a pessoa muda de paradigma, muda de direção, nós ficamos completamente perdidos. Este é um exemplo que acontece, por exemplo, no mercado financeiro e que aconteceu muitas das vezes no passado e que os nossos pais, os nossos avós nos venderam a ideia de que ele é mau. Quem aqui na live já ouviu dizer que a Bolsa de Valores faz perder dinheiro? Que é um casino. Quem daqui já ouviu isso? Quem daqui ouviu dos pais, ou dos avós, ou do tio, que meter dinheiro na Bolsa de Valores é perigoso e que faz perder dinheiro? Quem daqui já ouviu isso? Muitas vezes. Muita gente. E então, se estivermos numa fábrica, nada contra as fábricas, que eu já trabalhei lá, está bem? Mas eu conheço o ambiente. Se estivermos lá dentro, a tendência quando alguém pensa um bocadinho fora da caixa é que vá realmente ser um bocadinho criticado, género, tipo, estás a meter dinheiro na bolsa? Mas tu tens a certeza disso? Já ouviste falar dos depósitos a prazo? Já ouviste falar daquele fundo do banco? Isso já aconteceu muitas vezes. Eu estive lá e sei o que é isso. Pensar um bocadinho ou começar a ter algum conhecimento adicional e nós falamos, porque quanto mais nós tentamos aprender, nós temos a tendência a querer passar essa informação para os outros. E é muito bom. Porque só assim realmente é que quanto mais nós absorvemos, mais nós passamos. Quanto mais nós passamos, mais nós aprendemos e mais nós temos vontade de aprender. Um dos erros que existe na vida ou na escola é que nós dizemos o quê? Encontramos um amigo e perguntamos: já acabaste os estudos? E ele diz: sim, já acabei os estudos. Mas o que é acabar os estudos? Vocês têm noção que hoje em dia quem não se atualizar, quem não fizer e não investir naquilo que é o conhecimento, em todas as áreas, em diversas áreas, está bem? Hoje, mais do que nunca, nós temos que ter uma mente aberta, nós temos que chegar a algum espaço de copo vazio para podermos encher de conhecimento. Então, cada vez mais, nós devemos aprender sobre física, sobre negócios, sobre tecnologia, sobre dinheiro. Cada vez mais nós devemos aprender sobre dinheiro, sobre como trabalhar o nosso dinheiro, sobre como rentabilizar o nosso dinheiro, como rentabilizar a nossa hora, aquilo que nós vimos ontem. Como é que eu, pessoa física, posso rentabilizar o meu tempo? Como? Isso é muito importante, nós nos atualizarmos. Como é que eu posso usar a internet a meu favor? Hoje nós estamos aqui com 39 pessoas neste momento. Ontem tínhamos aproximadamente 78, 79. Sabem o que é que aconteceu de ontem para hoje? Eu posso-vos explicar. Já não é a primeira vez que eu faço estes desafios. Já é a terceira ou quarta vez. E o que acontece é que no primeiro dia, e desculpando o termo, nós temos aquilo que é o fogo de cueca. Ok? Ou seja, vê-se muita gente que vem na procura da solução rápida. E no final da live eu disse o quê? Eu disse que quem quiser ganhar dinheiro de um dia para a noite, escusava de aparecer aqui hoje. Conclusão, algumas pessoas não apareceram. Porquê? Porque procuram realmente aquilo que é a solução rápida. A solução rápida está tentar na raspadinha, tentar no Euromilhões, tentar no placar, tudo mais. São soluções rápidas. Conclusão, vai à vida. Outra conclusão que acontece é que nós tentamos a sorte no casino. Existe uma brincadeira que eu gosto de fazer relativamente ao casino, que é o seguinte: imaginemos que eu sou um proprietário de um casino. O que é melhor para mim? Ter uma pessoa que venha ao casino durante 100 dias ou ter 100 pessoas que venham ao casino durante um dia? O que é melhor para mim como proprietário?
Digam-me. Qual é a vossa ideia? Uma pessoa que vem durante 100 dias ou 100 pessoas que vêm durante um dia? Eu disse que isto hoje ia ser transformador. Está bem? E isto vai mesmo ser transformador. Eu digo-vos o que é mais fácil e o que é mais vantajoso para mim. Que 100 pessoas venham num único dia. Porquê? Quando nós temos uma pessoa apenas, e essa pessoa pode ser vocês. Ok? E essa pessoa pode ser vocês. Quando nós temos uma pessoa apenas que vem durante 100 dias, o que acontece é que, se eventualmente um dos dias eu perder o meu dinheiro, eu nunca mais volto. Então, se durante 100 dias eu tiver uma pessoa e essa pessoa eventualmente num dos dias perder todo o dinheiro, ela nunca mais volta. Isso é o que acontece na vossa vida. Que nós tentamos o quê? Nós tentamos de tal maneira ganhar dinheiro à pressa que acabamos por perder tudo e não nos conseguimos levantar. Porque somos derrotados e acabamos por perder. Então, se eu tivessem pessoas que eventualmente alguns percam, eles vão acabar por voltar, de alguma forma. Mas se eu tiver uma pessoa que apenas, se ela perder tudo, ela já não volta. Tá bem? Então, como proprietário do casino, eu quero que venham 100 pessoas e nunca apenas uma pessoa. Isso é o que acontece na nossa vida, ok? Mais uma vez, se nós vamos atrás daquilo que são os ganhos rápidos, nós vamos cometer erros e depois desses erros nós vamos tentar procurar soluções e o que acontece é que depois perdem casas, perdem carros, perdem família, perdem vidas. E hoje, nesta live, eu quero-vos falar como é que nós vamos ganhar vida. Como é que é possível nós começarmos realmente a ganhar vida? Como é que é possível nós darmos um novo caminho para a nossa posição atual? Ela chama-se Sementes da Liberdade. E a música de hoje era Now We Are Free. Porquê? Porque a partir de 2022, e eu fiz esta live específica nesta altura do ano, porque é importante para mim, e porque foi nessa altura que eu comecei a mudar a chave, que vocês também realmente comecem a fazer alguma coisa por vocês. Ou seja, o que eu estou a fazer aqui hoje é para que vocês cheguem a janeiro de 2022 com um objetivo definido, com uma meta precisa e com um rumo traçado, ok? Então, para isso, nós vamos tratar daquilo que se chama a semente da liberdade. O que é a semente da liberdade? É uma parábola bíblica, também, onde nós devemos aprender a semear. Mas não é semear de uma maneira aleatória, não. Quem trabalha com terras, quem conhece a lavoura, digamos assim, sabe que em determinados períodos ao longo do ano, um terreno é mais fértil para semear batatas e um outro é mais fértil para pôr girassóis. Um outro a seguir é mais fértil para pôr milho. Está bem? Então o que é que acontece se eu, por exemplo, pegar em sementes de milho e aplicar no alcatrão? Não vai dar nada. Não vai dar nada. Se eu pegar na semente, mesmo que eu tenha uma semente super fértil, e eu jogar no alcatrão, ela não vai florir. Não vai. Se for milho, não vai nascer nada. Se for batatas, muito menos. Muito menos. Então é importante nós sabermos quando é que nós devemos plantar e quando é que nós devemos colher. E quando é que nós devemos colher, que isto é muito importante. Um dos erros que acontece quando estamos a falar de mentorias ou quando estamos em formação é que as pessoas dizem assim: ok, primo, eu meto dinheiro agora aqui na bolsa, por exemplo, quando é que eu vou poder levantar? Eu ganhei 10% agora, será que eu já posso colher? Não.
Não. Não porquê? Isto é algo que acontece realmente à nossa volta. Vamos dizer o seguinte. Vocês têm uma maçã. E vocês metem a maçã, ela vai florir, vai dar uma macieira. Quando ela começa a dar as pequenas folhas, vocês cortam a maçã por baixo. Cortam a macieira. Cortam a semente. Ou deixam florir. Qual é o objetivo de semear uma macieira? É que ela cresça e que eu possa, todos os anos, ir buscar maçãs. Correto? E uma das coisas bíblicas e verdadeiras é que quando nós pegamos numa maçã e nós abrimos ao meio, nós podemos saber quantas sementes tem dentro da maçã. Correto? Vocês pegam, abrem e tem o quê? Às vezes tem 3, às vezes tem 4, outras vezes tem 2. Mas uma das coisas que vocês não sabem é quantas maçãs tem dentro de uma semente. Quantas maçãs tem dentro de uma semente. E para isso, nós temos que semear a nossa maçã. Temos que colocar essa maçã na terra. Temos que saber quando a plantar para que ela possa crescer e gerar frutos. E esses frutos vão ser dividendos na nossa conta. Vão ser juros de capital. Vão ser mais-valias. Isto são tudo sementes. Isto são tudo frutos que nós vamos poder colher mais tarde. Mas não podemos nos permitir de chegar à nossa árvore e cortá-la rente. Senão não vamos. É a mesma coisa que ter uma galinha de ovos de ouro e querer abrir a galinha para tirar os ovos de ouro todos lá dentro. O que acontece? Ela não pôs. Ela não pôs. Não pôs. Então, para isso, e agora falando aqui dos riscos que existe, para isso é preciso nós percebermos que tudo o que nós vamos fazer agora, tudo o que nós vamos começar a fazer a partir de janeiro, tudo o que nós vamos começar a fazer a partir do final desta live é pensar com longo prazo. O que é longo prazo, primo? Pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, pode ser 40. Algum de vocês aqui na live, tirando primos que já tenham participado em outros desafios e que estão aqui hoje, e antes de tudo sejam bem-vindos, e quem esteve aqui ontem, seja bem-vindo novamente. Parabéns. Parabéns mesmo por estarem aqui. Parabéns por se dedicarem. Mas a questão é que eu coloco é, algum de vocês acredita que é possível, com 50 euros por mês, chegar a 300 mil euros? Digam-me aqui em baixo, por favor. Alguém acredita que com 100 euros consegue chegar a 300 mil euros? Alguém acredita que com 500 euros consegue chegar a 500 mil euros? Digam-me, por favor, aqui em baixo. Sim, sim. Sim, boa, boa. Muito bem. Existe uma das coisas, se calhar algum de vocês que estão a acabar de chegar aqui ainda não perceberam, está bem? Que é o seguinte. Eu tenho uma tabela, mas isso eu não vou meter aqui agora. Sim, os juros anuais de 810 euros. 810%. Não. Não mesmo. Se tivéssemos juros anuais de 810%, nós íamos ter, daqui a pouco, mais dinheiro que o PIB. De muitos países. Juntos. É claro que não. Não. Vou-vos dizer que sim, primos. Vou-vos dizer que sim. Eu vou fazer aqui uns cálculos neste momento. Só aqui na minha... Que é o seguinte. Alguém daqui já ouviu falar de juros compostos? O que é que são juros? O que é que são juros compostos? Juros compostos é quando nós temos um dinheiro, que nós aplicamos esse dinheiro em algum ativo que nos vai render um determinado valor, vai nos render uma percentagem, nós pegamos nessa mesma percentagem que nos rendeu naquele período, voltamos a reinvestir, aquilo vai render mais um bocadinho, voltamos a reinvestir, vai render mais um bocadinho, voltamos a reinvestir, vai render mais um bocadinho. Isto é o que acontece nos bancos. Os bancos ganham dinheiro assim. Tá bem? Eles emprestam-nos a nós 1000 euros e vão-nos cobrar
1.300, 1.400. A seguir eles pegam nesse mesmo valor, voltam a emprestar a outra pessoa e vão cobrar 1.700, 1.800 e estão sempre a ganhar, estão sempre a emprestar, estão sempre a ganhar, estão sempre a emprestar. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas o que vocês não sabem, primos, o que vocês não sabem é que existem duas maneiras de nós invertermos o jogo. Duas maneiras de nós realmente conseguimos ver uma luz ao fundo do túnel. Quais é que são essas duas maneiras? O banco, por si só, o trabalho dele é emprestar dinheiro a nós ou a empresas. As empresas fazem muitas vezes o quê? Recorrem a crédito bancário para a angariação de capital. Desta forma, elas vão se financiar para poderem crescer. Isto é o que acontece. E como é que o banco consegue emprestar dinheiro para as empresas? Através de vocês. Através de mim. Porque nós deixamos o dinheiro no banco, emprestamos o dinheiro no banco, ao banco, metemos o quê? Metemos lá nos depósitos a prazo, ok? E chegamos lá, metemos numa aplicação qualquer que vai render uns míseros cêntimos ao final do ano. E com isto o banco tem dinheiro suficiente para ir emprestar a empresas a uma taxa que vocês sabem muito bem, que é quem já perdeu o crédito, sabe muito bem, que se vamos emprestar a alguém em cartões de crédito, as taxas hão de ser à volta de 13%. Se vamos emprestar um crédito à habitação, há de ser à volta de 2, 3%. Se vamos emprestar uma empresa, há de ser à volta de 5 ou 6%. Então, ele dá-nos um bocadinho, a nós, de dinheiro. Ele dá-nos ali uns míseros 0,08% ao ano. O ano. Dá-nos esse valor, mas cobra as empresas mais alto. E nós continuamos a acreditar que estamos com o dinheiro no banco e que ele está a render alguma coisa. Mas existe o outro lado da moeda, que é, já que os bancos têm a possibilidade de emprestar a empresas, nós também temos essa possibilidade. A questão que eu coloco neste momento é a seguinte: algum de vocês, alguma vez, se deu ao trabalho de olhar, por exemplo, os fundos de investimento dos bancos? Algum de vocês já perdeu esse tempo de reparar que o prospecto, digamos assim, a folha bancária que eles dão para assinar, onde é que eles estão a investir o vosso dinheiro? Vocês já repararam nisso alguma vez? Vocês já repararam, por exemplo, que quando nós metemos um fundo de investimento bancário, o mesmo está a investir, por exemplo, no mercado de imobiliário, está a investir no mercado mobiliário, no mercado acionista, onde supostamente é aquele mercado que nos foi vendido, que é para perder dinheiro? Algum de vocês já reparou nisso? Já? Então porquê é que nós podemos e temos a capacidade de dizer: pega lá, banco, o meu dinheiro para tu investires? Porque a gestora, nada contra os gestores, porque eles estão lá a fazer e a vender o seu peixe, mas porque a gestora de conta sugeriu que é uma boa aplicação. Então porque é que eu vou na cantiga da minha gestora, que diz que mete aqui, onde, em contrapartida, o banco me está a cobrar altas taxas, porque eu lhe estou a emprestar dinheiro, ele ainda me está a cobrar altas taxas. Então, se a gestora tem essa capacidade de dizer: mete aqui o dinheiro e eles estão a investir no mercado mobiliário, porque é que eu, como pessoa, não posso também fazer isso e conseguir taxas maiores? Se calhar por isso é que muitos de vocês aqui disseram: não é possível ganhar 300 mil euros. Mas é possível, primos. É possível. Eu neste momento tenho aqui uma tabela à minha frente que eu disponibilizo aos alunos depois do curso e das mentorias, que diz exatamente o quê? Quando é que eu vou atingir o meu primeiro milhão? Deixem-me ver se eu consigo passar aqui, virar isto aqui só para vos mostrar. Pronto, é uma tabela simples, está bem? É uma tabela super simples. Reparem o seguinte: eu tenho aqui, por exemplo, 8% ao ano. Primo, 8% ao ano? Sim, já vamos falar disso hoje e nas próximas aulas, está bem? Então reparem o seguinte: se eu investir durante 100 euros
todos os meses, durante, por exemplo, 10 anos, eu vou ter 18 mil euros. 15, eu vou ter 30 mil. Durante 40, vou ter 324. Vou ter 324. Então, se eu investir 300 euros, primeiro ano vou ter 3.700, 22 mil, 54 mil em 10 anos, 101 mil em 15 e 900 mil em 40 anos. Agora, a questão que vai aparecer, que eu já sei que isto funciona, é o seguinte. Então, primo, mas 900 mil euros em 40 anos? Mas eu posso morrer amanhã. Eu posso morrer amanhã, primo. O que é que estás para aí a dizer? Estatisticamente, vocês não morrem amanhã. Ok? A probabilidade de aparecer morto amanhã é muito pequena. Está bem? É muito pequena. E quantas das vezes vocês já usaram essa desculpa para atrasar a vossa vida, para atrasar algum trabalho, para atrasar alguma coisa? A desculpa de eu vou morrer amanhã relativamente ao mercado financeiro funciona muito bem. A desculpa pelo que eu vou morrer amanhã para comprar alguma coisa, para comprar um carro, uma casa, roupas, funciona sempre muito bem. Eu vou aproveitar hoje porque eu posso morrer amanhã. Certo? Conclusão, vocês compraram as coisas e não morreram. Estão aqui hoje. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu vou responder agora aqui uma pergunta que isto... engraçado, 40 anos para pagar a casa é pouco. É verdade. Já não morrem amanhã a pagar. Mas vou responder agora aqui uma questão que diz o seguinte. Também há a questão de não ter os 300 euros por mês para investir. Uma das coisas que eu não contei aqui no início é que eu também não comecei com 300 euros a investir. Está bem? Não comecei. Eu hoje tenho investidos publicamente. Para quem me conhece sabe disso. Para quem não conhece, depois pode acompanhar todo esse quadro que eu tenho no YouTube, onde eu todos os meses eu invisto o meu dinheiro publicamente. Porque é algo que me interessa e acho que é algo que é muito importante, é nós passarmos o conhecimento, mas nós falarmos e nós fazermos as coisas. Voltando aos bancos, se vocês forem perguntar à vossa gestora de conta se ela investe no determinado fundo, ela vai dizer que não. Então porque é que raio é que vocês vão investir nesse fundo? Está bem? Aliás, se vocês forem perguntar à vossa gestora se ela investe o dinheiro dela, ela vai dizer que não. A maior parte das vezes. Então por que raio é que vocês vão estar a confiar e entregar o vosso dinheiro a alguém que nem sequer faz isso na vida? Pensem nisso um bocadinho, está bem? Pensem nisso. Mas então, aqui a questão foi que, publicamente, eu hoje tenho cerca de 32 ou 33 mil euros. Este foi um quadro que eu comecei há 1 ano e 8 meses, aproximadamente, onde eu vou metendo todos os meses algum dinheiro. Mas eu não comecei, e hoje em dia eu invisto em média entre 2 mil a 3 mil euros, digamos assim, depende dos meses, mas eu invisto esse dinheiro. E o que acontece foi que eu não comecei com esse valor. Eu comecei com 20 euros. Comecei com 10 euros. A minha primeira ação, e agora falando de ações, mas não quer dizer que tenha que ser por aí. A minha primeira ação, primos, custou 10 cêntimos. 10 cêntimos foi a minha primeira experiência no mercado financeiro. Foi a minha primeira experiência no mercado financeiro. E para responder aqui a algumas questões que possam surgir, existe se calhar primos que vão dizer: ok, mas tu estás a falar de finanças e tu não tens formação. Por essa questão, eu recebi o meu diploma há pouco tempo, aliás, há 2 dias, de conselheiro de investimentos financeiros. Então, sim, eu posso falar sobre isso. Está testado, está garantido por aquilo que é aqui em França, está bem? Isto permite-me o quê? Hoje em dia permite-me falar para as pessoas, hoje em dia permite-me dar aulas, hoje em dia permite-me explicar e ter mais consistência, okay, naquilo que eu faço. Mas agora voltando aqui para o ponto, eu comecei com pouquinho dinheiro, pouquinho. E a primeira ação foi a Farol, ok? Foi a Farol. O que aconteceu? Ela custava 10 cêntimos.
E eu fui investindo lá para perceber o mercado financeiro. Fui percebendo lá, meti-me lá dentro para tentar perceber aqui como é que funcionava. Ok, as altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas. É normal, está bem? Mas eu assumi um risco de perceber como é que as coisas funcionavam. Porquê? Pensem comigo. 67% da população, 67% da população americana investe na Bolsa de Valores. Então, 67% investe. E eles são milhões. Nós somos 10 milhões. Porquê é que nós não podemos seguir a tendência americana? Porquê? Se eles são capazes de investir o dinheiro deles, ter rentabilidades de 8% ao ano, porquê é que nós não somos capazes de fazer o mesmo? E agora entramos na segunda parte da live, que é o seguinte. Eu disse que ia falar dos riscos. Primos, hoje em dia, nós muitas vezes temos medo de assumir riscos. E é válido, está bem? Não temos todo o mesmo feeling, não temos todo o mesmo poder, não temos todo a mesma maneira de lidar com as situações. Está tudo bem. Mas uma das coisas que acontece, que vocês têm que perceber, é que nos dias de hoje, e a inflação, como nós falamos ontem, estar a 2,6%, não investir o dinheiro é um risco. É um risco porquê? Porque todos os anos vocês estão a perder poder de compra. Todos os anos vocês estão a perder poder de compra. E se nós então não conseguirmos arranjar alguma forma de minimizar estas perdas anuais, nós vamos chegar ao final e vamos seguir aquilo que é a tendência familiar, que é não ter dinheiro para pagar as nossas coisas. Não ter dinheiro. Mas para isso, e percebendo que existe vários tipos de risco, mas percebendo também que existe vários tipos de personalidade, existem aqueles que são mais conservadores, existem aqueles que são mais moderados, existem aqueles que têm uma tolerância muito maior ao risco. E para essas três pessoas, ou para esses três grupos, existem instrumentos financeiros que nos vão permitir, de certa forma, manter a nossa sanidade mental. E isto é muito importante. Nós aqui, nesta live, nós não vamos falar em cortar gastos burros. O que é que são cortar os gastos burros? Quando alguém vos diz, tipo, cortem no café para poupar. Cortem no café para poupar. Vamos pensar um bocadinho. O café faz muitos de vocês felizes. Muitos de vocês felizes. O café tira o stress da vossa vida. Por exemplo, a pizza que vocês comem de vez em quando ao fim de semana dá-vos alguma felicidade. Será que eu vou ficar realmente rico por cortar uma vez a minha pizza? Será que é isso que me vai fazer rico? Será? Ou será que o que me vai fazer rico é perceber quando é que eu devo comprar uma casa? Perceber qual é a melhor altura para investir em algum ativo? Perceber que aquelas escolhas que eu fiz, por exemplo, dos carros, me vão sair muito mais caro? O que é mais rentável, afinal? O que é que me custa mais? É eu comprar uma casa que se calhar eu vou ter que trocar? E atenção, primos, que aquela história que existe muitas vezes é eu comprando uma casa, ela depois vai valorizar. Pode acontecer comprar uma casa, ela também não valorizar. Está bem? Pode acontecer vocês comprarem uma casa e no desespero terem que vender a mesma por um preço muito mais barato. Então nem sempre a casa vai valorizar. Nem sempre a casa valoriza. Muitas vezes também acontece a casa desvalorizar. Se vocês comprarem a vossa casa, por exemplo, numa altura onde está tudo muito caro, onde está toda a gente atrás de imóveis, o que é que vai acontecer? O preço vai disparar. O preço vai disparar. Vocês fazem o mesmo. Se existir muita gente atrás de alguma coisa que é vossa, imaginemos que eu tenho que eu faço coleção. Eu faço coleção aqui em casa, tá bem? Não sei se dá. Eu tenho aviões, eu tenho bonecos, eu faço coleção. Eles são fechados numa caixinha. O que é que acontece? Se eu pegar, por exemplo, no Spider-Man, edição limitada, existe só 7.
Mas de um dia para o outro, só existem 3 no mercado. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que quem vier atrás daquelas 3 unidades vai pagar muito mais caro do que quem vinha atrás e tinha 7. Isto é o que acontece nas casas. Isto é o que acontece isto é o que acontece no automóvel. Vocês já perceberam que o carro preto é sempre muito mais caro que o carro branco? Já perceberam isso? Um carro preto é sempre muito mais caro do que um carro branco. Nós temos que perceber isso. É por causa da cor. Por causa da cor, porque o preto é mais raro. O preto é executivo. O preto significa luxo. Então nós pagamos mais caro com um carro preto do que um carro branco. Ok? E isto tudo tem que ser medido. Então, porquê é que eu vou deixar a poupar se calhar no meu café quando eu faço piores escolhas que me custam muito mais caro, quando eu vou comprar, por exemplo, um automóvel ou uma casa, que essas sim devem ser escolhidas com consciência. Devem ser medidas com consciência. Ok? Isso deve ter-se tudo medido. Então, falando agora aqui dos instrumentos financeiros e falando aqui do perfil de risco de cada um, por exemplo, se eu sou uma pessoa mais moderadora, eu tenho determinados instrumentos financeiros pelo qual eu me vou guiar. Esses instrumentos financeiros há de ser, por exemplo, certificados de aforro, certificados do Tesouro. Porquê? Porque certificados de aforro e certificados do Tesouro, para quem não sabe, são instrumentos financeiros que estão anexados, ok, ao governo. Então o risco de falência é mínimo. Tá? Enquanto se nós tivermos o dinheiro no banco, o banco pode ir à falência. Já existiu esses casos, certo? O caso do BES, que existiu do Novo Banco, que muita gente perdeu o seu dinheiro. Então quando nós temos, por exemplo, dinheiro no banco, que está a render pouco, os certificados de aforro estão a render mais. E ainda por cima tem a garantia do Estado. Ok? Tem a garantia do Estado. Ainda não quer dizer que vai render milagres, está bem? Não vai. Mas tem a garantia do Estado. Então, a probabilidade daquilo ir à falência é se o Estado falir. Ou seja, é mínimo. Se o Estado falir, acreditem que há muitos maiores problemas. Existem muitos mais problemas do que o nosso dinheiro. Está bem? Pensem nisso. Então, para quem é mais moderado, existe esse tipo de opções. Nós temos lá, então, os certificados de aforro, certificados do Tesouro. Mas, ao mesmo tempo, é preciso perceber, existem vários simuladores também, existem vários simuladores gratuitos, um deles até está na DECO, que vos permite fazer a simulação da rentabilidade dos certificados de aforro e dos certificados do Tesouro e fazer a comparação. Tá bem? Um está, por exemplo, um tem até 7 anos e outro está até 10 anos. Tá? Mas isto é seguro. Então é uma alternativa para alguns primos que querem segurança. Não quer dizer que vão ter rentabilidade. Está bem? Não é esse certificado de aforro que vai cobrir a inflação. Percebam isso. Não é. Então, para isso, nós temos que encontrar alguma coisa. Mas se eu tenho um perfil de risco moderado e se eu não vou conseguir assumir muito risco, por que não deixar, por exemplo, 85% da minha carteira em instrumentos de rentabilidade garantida? E quando nós falamos de rentabilidade garantida, parece que o coração de vocês tranquila, fica tranquilizado, fica aqui slow motion, tipo, está garantido. Nós gostamos muito disso. Então quando está assim, quando o coração fica tranquilo, porque não deixar 85% do nosso dinheiro lá nesse tipo de instrumentos financeiros e pegar nos restantes 15%, por exemplo, e colocar em alguns instrumentos financeiros com algum risco. Atenção que eu não estou aqui a dizer para vocês pegarem e saírem por aí investir em criptomoedas, em NFTs, em ações, nada disso. Não, estou a dizer que não assumir risco já é um risco. Então, pegar numa pequena parte, pegar em 50 euros por mês, está bem? Pegar em 50 euros por mês, vocês podem, por exemplo, e existe em Portugal, e os portugueses fazem muito isso, existe, por exemplo, os PPRs. Vocês conhecem os PPRs. Existem 2 tipos. Existe o PPR em forma de seguro, ok? Em forma de seguro, onde ele vos vai transmitir segurança,
certo? Mas, quando é PPR em forma de seguro, ele tem rentabilidade garantida, está bem? Onde ele vai-vos dar ali 2, 3% ou 4% ao ano. Isso é algo que existe. Correto? Vocês conhecem os PPRs. Depois temos também o PPR em forma de fundo, em fundo de investimento, onde ele já investe em alguma coisa, Então, se ele investe em alguma coisa, o que é que ele vai ver? Aquilo que nós falámos no início. Vocês vão ver, mais uma vez, o prospectus, vão ver o papel e vão ver que eles estão investindo no mercado financeiro. Por exemplo, está bem? Eles estão investindo no mercado financeiro. E o que acontece é que a rentabilidade que ele vai ter há de ser muito maior, há de ser 5, 6%. Mas, uma parte agora para vocês, é que se eles então estão a investir no mercado financeiro e muitas das vezes eles estão a investir através, por exemplo, de ETFs. ETFs o que é? Imaginem uma cesta do supermercado, ou um cabaz, imaginem um cabaz de Natal, que tem o azeite, o bacalhau, tem o chouriço, tem tudo lá para dentro. Isto é um ETF, que é composto por diversas empresas, por exemplo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que todas estão a contribuir para o crescimento do fundo. Então, se eu, por exemplo, não quero correr o risco de estar exposto, por exemplo, a uma só empresa, então posso optar por comprar um cabaz, porque vai-me sair se calhar mais barato. E o que é que isto quer dizer, por exemplo, sair mais barato? Vamos falar, por exemplo, dos ETFs. Ou então melhor, quem conhece o mercado financeiro sabe que nos dias de hoje a Amazon está cotada sensivelmente a 3.000 euros. Uma ação. Ok? Isto custa mais ou menos 3.000 euros. Então, eu para conseguir chegar a 3.000 euros, e se eu ganho 100 euros por mês, quer dizer que eu vou ter que trabalhar 300 meses para ter os meus 3.000 euros. Está bem? Então, são 300 meses para chegar a 3.000 euros. Mas existe a opção de eu conseguir investir também na Amazon através do ETF. Onde, então, vou comprar o cabaz, que já está composto pela Amazon lá dentro. E eu posso comprar uma pequena parte da empresa. E uma das coisas que é muito importante vocês perceberem é que quando nós compramos uma pequena parte da empresa, nós tornamos-nos sócios da empresa. Quem daqui não gostaria de ser sócio da Amazon? Quem daqui não gostaria de ser sócio da Tesla? Do Facebook? O que acontece é que vocês estão a emprestar dinheiro para essas empresas, ok? Onde elas vão pegar nesse dinheiro, vão reinvestir na própria empresa, vão crescer ainda mais, e quando elas crescem ainda mais, elas veem o seu valor patrimonial crescer, elas veem o valor da sua ação crescer, nós como investidores, nós vemos o nosso património crescer, e ao mesmo tempo, elas vão-nos pagar algumas dividendos, que são partes do lucro que é distribuído ao acionista. E o acionista somos todos nós que podemos emprestar dinheiro a elas. Então quem é que não gostaria de ter o Elon Musk como sócio? O Jeff Bezos como sócio. E ainda por cima, eles estão a trabalhar para vocês. Eles têm uma equipa por trás que está a trabalhar para vocês. Estão a perceber aqui a magia disto hoje? Estão a perceber a magia que é, a partir da manhã, vocês olharem para o mercado financeiro, olharem para tudo o que existe à vossa volta e perceber, eu posso me tornar sócio de funcionamentos, de coisas que eu utilizo hoje em dia. Toda a gente tem, aliás, toda a gente tem Facebook, toda a gente tem Instagram, toda a gente tem WhatsApp. E esses ativos, ou estas plataformas, ou estas aplicações, são do Facebook. Então vocês podem estar a usar alguma coisa e estar a ganhar dinheiro com isso. Eu uso o WhatsApp. Quantas mais pessoas usarem o WhatsApp, maior há de ser o quê? A rentabilidade que o WhatsApp e que as aplicações vão dar ao Facebook, que vão dar ao... como é que ele se chama? Que agora esqueci-me do nome dele completamente, mas não faz mal.
vou-lhe dar cada vez mais dinheiro e, em contrapartida, ele vai ter muito mais dinheiro para investir na empresa, ao Mark Zuckerberg, ok? Vão-lhe dar cada vez mais dinheiro, em contrapartida ele vai ter mais dinheiro para investir na empresa e nós, como acionistas, nós vamos receber cada vez mais. Então sim, é possível nós termos rentabilidades de 8%. E, agora falando dos riscos, muito importante, é que o risco é diluído, o risco no mercado financeiro é diluído com o passar dos anos que nós estamos dentro do mesmo. Um dos erros que acontece é que se eu tentar investir no mercado financeiro, hoje ele vai cair. É certo, está bem? Isto é bíblico. Eu compro uma ação hoje ou eu compro um ETF hoje, amanhã ele cai. Vocês vão sentir isso porque acontece. Acontece. Não é porque vocês são especiais. Está bem? Não é porque vocês têm o poder de mexer no mercado. Não. Acontece. É quase que 90% das pessoas que compram alguma coisa hoje, amanhã ela cai. E se vendem hoje, amanhã ela sobe. É quase que bíblico isto. Acontece. Aliás, quem aqui já investe alguma coisa no mercado financeiro? Quem aqui já viveu isto? Digam-me aqui em baixo. Eu já vivi isso. Cada vez que eu compro alguma coisa, no dia seguinte aquilo cai. E no dia seguinte, se eu vou vender, aquilo sobe. Aquilo sobe. É tremendo azar. É tremendo azar. Mas acontece. Está bem? Acontece. Vocês não são especiais por isso. Então, se eu sei que quanto mais tempo eu passar no mercado financeiro, menor vai ser o meu risco. Porquê? Porque as empresas, ok? As empresas, elas têm problemas como nós. Elas têm problemas como nós. Se eu hoje chegar, pegar nesta caneta e espetar aqui no meu dedo, vai fazer mal. Vou-me magoar. E isto primeiro que sare, não é? Primeiro que isto cicatrize, ainda vai demorar um mês ou um mês e meio. É o que acontece nas empresas. Elas também têm cicatrizes. As empresas caem e sobem, caem e sobem, caem e sobem. Então, o que acontece, por exemplo, se eu bater com o carro hoje? Se eu bater com o carro hoje, vai-me causar um problema enorme na minha vida nos próximos tempos. Porquê? Porque eu vou ter que tratar do seguro, eventualmente vou ter algum dano causado pelo carro, no corpo, depois vou ter que procurar um carro novo, vou ter que meter dinheiro, vou ter que fazer uma série de coisas. E isso vai-me causar transtorno na minha vida. Vai-me causar transtorno. Mas agora pensem assim, todos vocês já bateram com o dedo mindinho na cama. E se calhar alguns estão-se a lembrar disso agora e vai doer. Tipo, dói de caralho. Dói mesmo. Está bem? Dói mesmo. Mas o que acontece é que algum de vocês se lembra hoje de quando é que foi a última vez que bateu com o mindinho? Tirando aqueles que bateram ontem, está bem? Algum de vocês se lembra hoje da vez que bateu com o mindinho há 10 anos atrás? Em pequenino? Algum se lembra? Não. Mas, no entanto, sabem que já bateram muitas vezes. Principalmente quando se põe a pé da cama à noite. É tentar não acender a luz e vão ali sorrateirinhas e pimba! Pé coxinho logo. Mas é o que acontece. Então, se eu sei que eu batendo com o pé hoje vai me fazer mal amanhã, mas que eu batendo hoje não me vou lembrar dele amanhã, isso quer dizer que quanto mais tempo eu ficar dentro do mercado financeiro, menor vai ser o meu risco, porque as empresas têm tempo, que elas precisam de tempo para se erguerem, para se reestruturarem, para se fortalecerem, para crescerem, para evoluírem. Também é assim que funciona. É assim que funciona. Vocês, quando eram miúdos, caíram, aprenderam a gatinhar, ficaram em pé, começaram a andar de bicicleta, primeiro com rodinhas, depois aprenderam a andar sozinhos. Isto é o processo de uma empresa. E agora havia aqui um primo que dizia o seguinte: as empresas sobem, voltam a subir e infelizmente há algumas que vão à falência. É verdade.
Mas é para isso que é importante nós conseguirmos medir o risco. É importante nós medirmos o risco e é importante a diversificação. Porque que raio é que eu vou estar, por exemplo, a ir só numa empresa? Certo? Porque que eu vou estar só a investir numa empresa? Se eu, por exemplo, eu adoro cerveja, vamos imaginar. Eu adoro cerveja. Se eu investir, por exemplo, só no mercado da cervejaria, o que é que acontece se o governo amanhã meter uma taxa, para o álcool? As minhas vendas automaticamente vão cair. Ou seja, estou-me a expor a um risco muito grande. Mas o que é que acontece, por exemplo, se eu tiver uma empresa do setor de saúde e uma empresa do setor das bebidas? Se o governo meter aqui a taxa, o que é que vai acontecer à minha carteira? O risco está dividido por 2. O risco está dividido por 2. Se eu tiver uma terceira empresa, o risco está dividido por 3. Então o risco já está em 33, 33, 33. Se eu tiver uma quarta empresa, já está a 25, 25, 25. Certo? Se eu tiver uma quinta empresa, já está a 20%. Se eu tiver uma sexta, já está pior, já está mais baixo. Se eu tiver 10 empresas, o meu risco está a 10% por cada uma. Correto? Então, quanto menor ou quanto maior for a minha diversificação, menor há de ser o meu risco. No entanto, também existe o outro lado, que é diversificação é diferente de pulverização. Ou seja, eu também não vou estar a investir em tudo, a torto e a direito. Porquê? Porque vai chegar a uma altura, não vou conseguir sequer gerir a minha vida, quanto mais gerir os ativos que eu tenho. Está bem? Por isso é que é importante nós diversificarmos. E como é que nós podemos diversificar? Que é isso que nós vamos ver na próxima aula. Está bem? Como é que nós podemos diversificar? Nós podemos diversificar através, por exemplo, de ações ou de mercados dolarizados, expor-nos ao dólar. Porquê? Porque tudo à nossa volta é dólar. Está bem? Tudo à nossa volta é dólar. Tudo à nossa volta são empresas dolarizadas ou que estejam expostas ao mercado americano. O McDonald's está à nossa volta, correto? Todos nós temos acesso ao McDonald's. No entanto, ele está cotado na bolsa americana. Certo? O Burger King também. A Tesla também. Certo? Ou seja, tudo o que nós usamos à nossa volta, a maior parte está exposto ao dólar. Então é importante nós termos uma parte da nossa carteira exposta a dólar. Também é importante nós termos uma parte da nossa carteira para proteger-nos também do risco cambial em euro. Porquê? Porque eventualmente se o euro cair, o dólar há de subir, a nossa carteira vai manter. Estão a perceber? Estão a perceber aqui a ideia disto? Da diversificação para redução de risco? Diversificar para reduzir. Isto é muito importante. Então se o euro eventualmente estiver mais alto, o dólar há de cair um bocadinho. Então a minha carteira vai estar ali equilibrada. Mas também é importante eu ter uma parte da minha carteira em ativos que me vão gerar, por exemplo, rendimentos mensais. Por exemplo. Ok? Então para isso eu posso investir em imóveis indiretamente. Sim, é verdade. Hoje em dia eu sou proprietário de sensivelmente 387 propriedades. Agora a questão que vai se colocar é: mas primo, tu tens 387 propriedades? Não. Eu sou proprietário de uma parte que me geram rendimentos mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Exatamente, através do REITs, ok? Ou seja, de fundos imobiliários, digamos assim traduzida para português, onde eu invisto em imóveis e esses imóveis me pagam rendimentos. Então existem duas opções de eu me expor, ou três, de eu me expor ao mercado imobiliário, que é através de eu comprar uma casa e colocar a mesma a arrendar,
através de comprar uma casa e colocar mesmo, por exemplo, em plataformas como o Airbnb ou a Booking, ou eu pegar e eu investir em imóveis, eu investir num fundo imobiliário que o mesmo é específico e que investe, por exemplo, em hospitais, que investe, por exemplo, no mercado imobiliário, compra casas, compra apartamentos e coloca os mesmos para arrendar, que investe, por exemplo, em shoppings. Então eu posso me expor, que investe em escritórios, então eu posso me expor desta forma. E com isto, eu também vou ganhando rendimentos mensais. Tá bem? Eu também vou ganhando rendimentos mensais. E agora, respondendo à pergunta que apareceu no início, quando eu falei aqui dos 300 euros, o que acontece é que, à medida que eu vou recebendo, por exemplo, os meus dividendos, que eu vou recebendo o meu aluguer, eu pego e eu reinvisto este mesmo dinheiro nas empresas. E a diferença entre investir num imóvel ou investir no mercado imobiliário é que eu, sendo proprietário do imóvel, se eu fizer alguma reparação, eu não posso simplesmente aumentar o valor da renda. Claro que se for na Airbnb ou isso, eu posso pôr mais caro um bocadinho. Agora, a minha renda, se eu estiver a alugar o meu apartamento, eu não posso simplesmente chegar ao dia de amanhã e aumentar a renda. Não, eu tenho que esperar pelo início do ano e fazer uma atualização, e mesmo essa atualização está limitada a 1,1%. Está bem? Então, o que acontece nos REITs, por exemplo, é que eu comprando hoje, no próximo mês, eles já me estão a pagar mais. Mas nós vamos ver isto tudo na próxima aula. Tá bem? Nós vamos ver isto tudo no domingo. Eu vou explicar aqui como é que isto funciona. Mas vocês estão a perceber aqui a ideia disto? Da diversificação e como é que nós conseguimos reduzir o nosso risco e, em contrapartida, aumentar a nossa rentabilidade. E é por isso que eu consigo, então, todos os meses aumentar mais um bocadinho. Mas uma das coisas também é importante, primos, vocês perceberem, é que não dá para ganhar dinheiro sem investir dinheiro. E para investir dinheiro, é preciso nós também às vezes fazermos alguma renda extra. E o que é fazer renda extra? Todos nós temos porcarias em casa, todos. Todos nós temos montões de casacos que, calhar, já não usamos ao tempo. Pegar nisso e vender. Todos nós temos alguma coisa que podemos deitar fora. Então pegamos nisso e vendemos. Um móvel que eventualmente está lá, são mais 20 euros aqui, são mais 20 euros acolá, são renda extra, que nos vai permitir investir no nosso futuro. Investir no nosso futuro. Nós não temos que, mais uma vez, e uma das coisas, uma parábola bíblica que existe, é que se nós separarmos uma moeda em cada 10, nós vamos chegar ao final do nosso saco está cheio. Então, se nós separarmos 10% de tudo aquilo que nós ganhamos, nós conseguimos garantir o nosso futuro. Se calhar vocês já viram o filme do Moisés, o príncipe do Egito, onde ele sonhou que durante 7 anos, iam ter vacas gordas e depois, durante os próximos 7 anos, iam ter as vacas magras. Então isto significa o quê? Durante 7 anos, abundância, dinheiro, sementes, boa vida. E os 7 anos a seguir, pobreza, escassez. O que é que o Moisés fez? Foi simplesmente preparar-se para os meses de escassez. E ele conseguiu, separando 10% de toda a produção, conseguiu suportar e sustentar todo o Egito. Então, por que é que nós não seguimos os mesmos passos bíblicos? Está bem? Mesmo quem não seja católico, a Bíblia tem lá muitos ensinamentos, está bem? E nós não estamos aqui para falar de Deus, nem nada coisa parecida. Estamos aqui a falar em situações bíblicas apenas. Então, se ele conseguiu, separando 10%, nós também conseguimos fazer o mesmo, separando 10% daquilo que nós ganhamos. 10%. Eu ganhando 100 euros, 10% são 10 euros. 10 euros faz toda a diferença lá na frente. Mais uma vez, vocês vão aprender tudo isso na próxima aula. E eu vou passar aqui mais o passo a passo como é que vocês vão fazer. Ok? Mas isso é muito importante vocês perceberem isto tudo. Perceberem a importância da diversificação para reduzir o risco
Perceber a importância de ganharem mais para aumentar os vossos aportes e, de certa forma, investir no vosso futuro. Perceber que é importante vocês saberem quando, onde devem colocar o vosso investimento, o vosso dinheiro. Perceber a importância que, às vezes, entre um imóvel e outro, existe um que nos pode ser muito mais rentável e que devemos pôr isso sobre a mesa. Perceber quando é que o mercado está caro, imobiliário. Perceber quando é que ele não está. Perceber quando é que eu posso, ou qual é a melhor altura para entrar no mercado acionista, por exemplo. Vocês sabiam que quando toda a gente está a falar da bolsa é quando não se deve investir, por exemplo? E quando toda a gente está com medo, quando toda a gente começa a dizer que aquilo caiu tudo, é quando se deve investir? Porquê? Porque é quando está mais barato. E quando está mais barato. Então, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que aproveitar quando as coisas estão mais baratas. Mas também eu não tenho que estar aqui a tentar adivinhar quando é que as coisas vão ficar mais baratas. Ok? Não tem. E para isso, e com todos estes ensinamentos, com tudo isto que eu fui aprendendo ao longo destes quase 3 anos de mercado financeiro, que ao longo destes quase 2 anos de canal, é que eu desenvolvi um método onde está testado e aprovado, onde realmente as pessoas que fizeram o mesmo e que passaram pelo mesmo aprenderam quando é que devem entrar na bolsa, quando é que não devem entrar na bolsa, perceberam a gerir riscos, perceberam que o poder de diversificação, perceberam como é que podem ganhar mais dinheiro, perceberam como é que podem otimizar as finanças pessoais. Vocês sabiam que é muito importante nós termos, por exemplo, uma tabela ou alguma aplicação para controlar os nossos gastos? Porque se nós não tivermos isso, nós estamos e temos a tendência de gastar tudo a torto e a direito, e quando nós tomamos a consciência de quanto é que nós estamos a gastar em alguma coisa, realmente, nós temos a tendência a controlar-nos. Vocês já perceberam isso? É importante nós sabermos quanto é que estamos a ganhar, quanto é que estamos a gastar. Para onde é que está o nosso dinheiro para otimizar isso? Vocês sabiam que há alturas do ano e que é possível perceber que o cimento está caro e por contrapartida se calhar os imóveis vão encarecer? Há maneiras de vocês perceberem isso. Há maneiras de vocês perceberem isso. E tudo isso eu ensino no método PIG. Ok? Nos próximos dias e domingo eu vou abrir a possibilidade de vocês terem acesso a ele. No entanto, agora no final da live, para quem tiver algumas questões sobre como é que pode aprender a trabalhar no mercado financeiro, como é que pode aprender a investir melhor o dinheiro, quando investir o dinheiro, onde investir o dinheiro, como é que é possível que eu tenha passado em 2009, eu ganhei sensivelmente, agora só abrindo aqui para não me enganar, em 2009, em 2019, finais de 2019, início de 2020, eu ganhei de dividendos 90 euros. Em dezembro de 2020. Em 2019 eu ganhei 16 euros. Em 2021, isto de dividendos, primos, está bem? Ou seja, o que é que são dividendos? É eu investir numa empresa, eu investir em ativos que me geram retorno sem eu estar a fazer nada. Ok? Isto é renda passiva, que nós vamos falar mais à frente, no próximo aula. É renda passiva. É renda que entra na nossa conta sem nós estamos a fazer nada. Depois temos a renda ativa, que é aquela que nós vamos atrás. Que é aquela que nós conseguimos através do nosso trabalho. Que é aquilo que nós conseguimos através da venda de alguma coisa em casa. Que obriga que nós façamos alguma coisa. A renda passiva é aquela que cai na nossa conta sem nós fazermos nada. E o que é renda passiva? Por exemplo, são dividendos. Quem escreve um livro são royalties, são a revenda desse livro. Quem é compositor, ok? Isso é renda passiva. Chega o cheque a casa por algo que ele fez no início. Ou seja, se eu, falando aqui, por exemplo, do mercado dos REITs, dos fundos imobiliários, eu coloco o meu dinheiro e ele todos os meses me está a gerar dinheiro. Mas a vantagem é que eu não tenho que andar atrás, por exemplo, das pessoas a bater à porta que não me estão a pagar.
Tem essa vantagem, eu tenho um gestor que faz isso. Em contrapartida, se eu investir, por exemplo, num imóvel, o retorno que eu vou ter, por exemplo, há de ser muito maior, há de ser tipo 500 euros, 600 euros, mas eu vou ter que se calhar bater à porta. Vou ter que andar a reparar algumas coisas. Correto? Porque uma luz fundiu, porque há isto, porque há aquilo, porque há aquilo, porque há aquilo. E isso é muito importante. Nós percebermos como é que nós podemos ter renda passiva. E então, mostrando agora aqui para vocês, por exemplo, isto foi o que aconteceu no ano de 2020 e isto é o que aconteceu no ano de 2021. Descendo, 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 descendo. Então, no ano de 2020 eu ganhei 96 euros de renda passiva. No ano de 2021 eu ganhei 506. Isto é um aumento de 425. No entanto, em 2022, descendo, 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 porque isto já está, dá para prever o mercado financeiro. O meu retorno, primos, está em 1215. Está bem? Ou seja, 2020, 2021, 2022. 1215 de renda passiva até à data que eu vou receber. Isto é um aumento de 130% em relação ao ano, a este mesmo ano, ok? E isto tudo para quê? Quer dizer o quê? Respondendo à vossa pergunta. Então, cada vez que eu vou ganhando mais dinheiro, e isto tem a ver só com fundos imobiliários, com dividendos, com investimento em plataformas peer-to-peer, que me vão gerando rendimentos, vão-me gerando retornos, ok? Isto tudo para quê? O que é que acontece? Cada vez que eu vou recebendo alguma coisa, eu reinvisto. Eu reinvisto. Porque não me interessa cortar a minha árvore, como nós falámos no início, não me interessa. Então eu reinvisto aquele dinheiro. Ele cai 10 euros, eu pego nos 10 euros e volto a reinvestir. No próximo mês cai 12, eu pego nos 12 e volto a reinvestir. Para quê? Para crescer aqui. Para crescer aqui. O meu objetivo, nós hoje estamos aqui, a maior parte de nós tem saúde, tem muita saúde. Consegue ainda trabalhar. Então qual é o objetivo principal? É nós nos focarmos naquilo que é daqui a 20 anos. Eu vou ter a mesma energia para trabalhar? Eu hoje tenho 29. Daqui a 20 anos eu tenho 49. Eu não vou ter a mesma energia. As costas já não vão ser as mesmas. Se eu tiver um trabalho puxado, já não vai ser a mesma. Então cabe a nós gerar e perceber isso. Cabe a nós arranjar maneiras de acelerar o processo de, por exemplo, ir para a reforma mais cedo. É possível. É possível vocês se reformarem em 10 anos. É possível. É possível vocês se reformarem em 20 anos. A probabilidade, primos, a probabilidade de vocês chegarem à reforma hoje, quem nos segue com 30 anos, por exemplo, de chegar à reforma e ter dinheiro, é muito pouca. Porque uma das coisas que não nos disseram é que a segurança social, ok, é uma pirâmide. É uma pirâmide. Porquê? Porque ela precisa que entre cada vez mais gente para manter os que estão cá em cima. Quem é que são os que estão cá em cima? São os idosos. São os idosos. Então, a população portuguesa está a ir e está a envelhecer muito rapidamente. Nós temos muitos mais idosos do que jovens. Antigamente era 1 para 1. Um jovem mantinha um idoso. Depois passou o quê? Um jovem a manter 2. Depois passou o quê? 4 jovens a ter que manter 3. Então isto vai crescendo, ou seja, é preciso entrar mais pessoas jovens para manter a nossa pirâmide. Para manter quem ainda tem 70, 80, 90. Está tudo bem, eles fizeram o trabalho deles. Mas é preciso percebermos que vai chegar uma altura, não há ninguém para entrar. Não há ninguém para entrar. A probabilidade, e o que acontece à nossa volta, é que as pessoas têm cada vez menos filhos. Então, se têm cada vez menos filhos, quer dizer que há cada vez menos pessoas a nascer. Há cada vez menos pessoas a nascer, há cada vez menos pessoas a contribuir para aquela pirâmide. Conclusão, um dia vai dar... E isto pode acontecer daqui a 30 anos. Então, se nós não percebermos que isto pode acontecer daqui a 30 anos e que nós podemos chegar à reforma e não ter reforma, nós podemos chegar aos 67 anos e ainda ter que continuar a trabalhar, isto assusta. Isto é um risco. Isto é um risco que nós temos que realmente perceber como é que nós vamos
nos blindar contra ele. Eu não quero ter que depender do Estado para me reformar em condições. Vocês viram os vossos avós e os vossos pais que trabalharam uma vida inteira para ganhar 300 euros agora no final do mês. São 300 euros no final do mês e trabalharam 40 anos. Primos, trabalharam 40 anos para ganhar 300 euros. Isto assusta. Trabalharam 40 anos para ganhar 300 euros. Isto quer dizer que, se eles trabalharam 40 anos para ganhar 300 euros, nós vamos ter que trabalhar ainda mais, porque a idade da reforma está a aumentar, para ganhar muito menos. E fazer ainda mais sacrifícios. Então, é importante nós sabermos e nós percebermos onde é que nós vamos colocar o nosso dinheiro. Então, na próxima aula, domingo, às 20 horas, nós vamos pôr a mão na massa. É o desafio Mãos na Massa, onde nós vamos realmente perceber como é que nós vamos investir, como é que nós podemos, então, ganhar mais dinheiro, como é que nós podemos fazer isso tudo. Portanto, domingo, eu conto com vocês, às 20 horas, para continuarmos o nosso desafio. No entanto, eu domingo também vou anunciar a abertura para quem tiver interesse de aprender mais comigo, para quem tem interesse de perceber melhor o mercado financeiro. Eu domingo vou anunciar isso, vou anunciar a abertura para essa formação, para o método PIC, e que vocês podem aprender comigo. Já são mais de 3 turnos. Eu vou-vos passar alguns testemunhos de algumas transformações que nós tivemos, e quem realmente tiver interesse, eu vou ter um bónus especial no domingo, porque é final de ano. Então, neste momento, no grupo do WhatsApp, quem estiver lá, nós vamos disponibilizar o acesso para colocar questões sobre isto, sobre o módulo, para colocar questões sobre o que é que pode aprender sobre o método PIC, tudo mais à frente. Nós vamos colocar isso tudo, ok? Vamos colocar isso lá para vocês esclarecerem as vossas dúvidas, e ao mesmo tempo eu vou colocar o que é que significa PIG: poupar, investir, ganhar. Poupar, investir, ganhar. O método, o que é que ele faz? Ele permite-vos perceber como é que vocês podem otimizar as vossas finanças pessoais, como é que vocês podem investir melhor o vosso dinheiro e como é que vocês podem ganhar mais dinheiro. Ok? Tudo isso, além disso, o que é que tem lá dentro mais para... Tem especialistas, por exemplo, tem contabilistas certificados que vai-vos ensinar a preencher o vosso IRS, por exemplo. A fazer essas questões do IRS que são medo. Tudo bem? Que vantagem tem o teu curso quando comparado com o curso da grande mestra Bárbara Rosso do Money Lab? A Bárbara é a Bárbara, tem o perfil dela de investimento, eu tenho o meu perfil. Dentro do meu curso, eu sei o que é que eu dou. Eu sei o que é que eu faço e eu sei o que é aquilo que eu ensino. Dentro do meu curso, tem, por exemplo, perceber o mercado financeiro, do zero até o investimento. Tem especialistas certificados que vamos ensinar então a preencher o IRS. Tem milionários, empresários que faturam milhões, que vamos ensinar e que dão testemunho como é que vocês podem, desde já, otimizar o vosso currículo, como é que vocês podem pedir aumentos, como é que vocês podem ganhar mais. Tem isto. Além disso, tem um passo a passo de como é que vocês podem, neste caso, sair das dívidas, como é que vocês devem começar por sair das dívidas. Tem informações relativamente a finanças para casais, porque tem aqui muitos casais que nos assistem. Tem informações sobre isso. Como é que vocês podem otimizar as finanças para casais, como é que vocês podem fazer isso. Tem, para quem tem um método, aliás, tem para quem for mais conservador, perfil para conservadores, perfil para pessoas mais arrojadas, tem perfis para pessoas que assumem mais riscos. Tem possibilidade de vocês aprenderem a analisar fundos imobiliários, perceber o mercado, quando é que podem entrar e quando é que não podem, quando é que devem comprar uma casa e quando é que não devem, se compensa comprar ou arrendar casa. Vocês sabiam que, por exemplo, existe a possibilidade de vocês viverem numa casa arrendada, ainda assim
comprarem uma casa ao mesmo tempo? Sabiam que existe essa possibilidade? Vocês estarem a viver numa casa arrendada e poderem comprar a mesma casa passado alguns anos? Existe isso. E isso tudo vocês vão perceber lá dentro. Então, este tipo de informações, todos os modos que estão lá dentro, desde perceber as bases, desde perceber como é que se deve investir, quando é que se deve investir, porque eu dizer-vos, ok, investe aqui é muito fácil, como faz a gestora do banco. Ela diz investe aqui, mas a conclusão é que vocês não sabem investir aqui. E um dia, ela não vai estar lá. E vocês vão ter que procurar por vocês. Então é isso que nós fazemos. Nós damos as condições para vocês perceberem tudo. Tudo. Foram mais de 50 primos que já passaram lá pelo meio. Ok? E vão ser cada vez mais. Felizmente. O curso está pensado para quem quer aprender. O curso está pensado para quem quer ser de dívidas. O curso está pensado para quem quer aprender a investir. O curso está pensado para quem quer viver de rendimentos. Para quem quer viver de rendimentos. E isso é muito importante. Portanto, nós vamos neste momento esclarecer algumas dúvidas lá no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar um link nos stories para quem ainda não está lá dentro, que pode entrar diretamente. Vou ter eu a responder, vai ter o Miguel da minha equipa a responder às vossas questões. Mas nós vamos responder a tudo. E no domingo, às 20 horas, eu conto com vocês, porque nós temos aqui ainda muito conteúdo para vos passar. Está bem? Primos, beijos, abraços, deixem o vosso comentário, espero vocês no WhatsApp. Até já!